Olá, Marujo, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Comunicação Inteligente. Preparei uma aula bem bacana para vocês e dentro desse módulo, do módulo 3, vocês vão ver sobre liderança, nós vamos falar sobre comunicação corporativa, vamos falar sobre comunicação direcionada ao cliente e também sobre as reclamações. Qual é a melhor forma de lidar com as reclamações? Vamos ter uma aula especial para falar sobre esse assunto. Na aula de hoje, nós vamos focar especialmente na parte da liderança. É um assunto super importante. E para começar, eu queria contar para vocês uma coisa bem interessante, né? Quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria fazer administração de empresas. E aí, nesse período, eu descobri o que significa liderança que serve. Só que, veja bem, eu tinha 14 anos, então eu nunca tinha trabalhado antes. Mas eu já sabia o que era um líder. Por quê? Porque os professores que eu tive na escola eram líderes. Eu fazia parte de uma determinada religião e lá dentro dessa religião tinha diversos líderes. Então, aos 14 anos, eu já tinha tido bons líderes e péssimos líderes. Eu sabia exatamente o que era liderança. E quando eu descobri esse termo, liderança que serve, eu fiquei me questionando muito sobre o fato das pessoas não entenderem muito bem o que significa liderança. E aí eu pergunto para você, quantos líderes você já teve? E que tipo de líderes eram eles? Ou são, né? Talvez você ainda tenha líderes hoje em dia. Será que são líderes bons ou não? Será que são líderes que fazem a diferença ou não? E para a gente começar a falar desse assunto de liderança, eu não posso deixar de fazer uma pequena contextualização histórica sobre o trabalho. E tudo começa, né, lá com o homem primitivo, aquele que caçava para poder se autossustentar. Então, ele trabalhava para satisfazer suas próprias necessidades. Ele precisava comer, ele ia lá, caçava e pronto, satisfazia sua necessidade. Era um trabalho que ele fazia porque ele queria, porque ele precisava, digamos assim. E aí, o tempo passou e o homem começou a formar bandos. E foi aí que tudo começou a dar errado. Por quê? A partir do momento que o homem começou a formar bandos, começou também a luta por poder e domínio. Dentro dos bandos tinha sempre aqueles mais fortes e os mais fracos. E nesse momento a lei era o seguinte: o forte domina, o forte manda e os fracos viram escravos, os fracos obedecem. E esse sistema de escravidão, ele durou por muitos e muitos anos. Então, quando a gente chega aqui nessa fase histórica, que é o feudalismo, e para quem dormia aí na aula de história, eu vou contar rapidinho o que era o feudalismo. O feudalismo era um modo de organização social, política e cultural, onde a sociedade ela era dividida em três partes: o clero, a nobreza e os servos. E dentro desse modo de organização, os nobres eles detinham o poder da terra e eles faziam a proteção das pessoas que moravam ali no feudo. Tinha o clero, que era a igreja, eles tentavam manter o equilíbrio daquela sociedade ali através da fé, e tinha os servos. Se não tivesse os servos, nada daquilo ali iria funcionar, porque eram eles que trabalhavam, que faziam o sistema de agricultura, eram eles os responsáveis por artesanato. Sem os servos, nada funcionava. Mas os servos, eles estavam ali também como escravos. A única diferença entre os homens daqui, do bando, e os homens que estão aqui dentro desse sistema de feudalismo é que no feudalismo eles tinham a proteção. Então, eles trabalhavam para que eles pudessem ter um lugar para ficar e a proteção dos nobres.
O tempo foi passando e isso aqui, gente, o feudalismo aconteceu lá na Idade Média. No final da Idade Média, os artesãos eles começaram a fazer os seus próprios trabalhos e descobriram que eles poderiam vender, né, trocar por conta própria. E aí eles começaram a fazer o sistema de vendas sozinhos, sem precisar de terceiros. E aí o que aconteceu? Surgiram então as corporações de ofício, que eram lugares onde os artesãos ficavam lá produzindo e treinando pessoas que gostariam de aprender esse ofício para poder também fazer a produção. E aqui existia uma promessa. Então, os aprendizes, tinha jovem aprendiz nessa época aqui também, o jovem aprendiz aqui das corporações de ofício, ele simplesmente achava que um dia ele ia virar mestre. Ele estava ali para aprender e um dia ele virava mestre. Só que esse momento de virar mestre nunca chegava. Então, eles ficavam ali presos dentro dessas corporações de ofício, achando que um dia iam crescer e evoluir, mas nada disso acontecia. E essas corporações de ofício já estavam ocasionando diversos impasses com essas pessoas que ali estavam, e por conta disso elas tiveram fim durante o período da Revolução Francesa. Logo em seguida, nós tivemos um crescimento muito grande das cidades e das indústrias. Então, as pessoas começaram a trabalhar nas indústrias e, à medida que o tempo ia passando, as indústrias iam vendo a necessidade de colocar mais máquinas para aumentar a produção, ao invés de pessoas. E aí, a substituição das máquinas por pessoas ocasionou a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é o primeiro fruto da classe trabalhadora lutando pelos seus direitos, lutando pelas coisas que estavam acontecendo de errado dentro das empresas, né, dentro das indústrias. Mais para frente, começaram a surgir diversas teorias de administração. E aí eu coloquei aqui uma imagem do filme Tempos Modernos. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá no YouTube, tem alguns vídeos bem curtos, mas que são uma síntese bem bacana sobre os relatos do filme, que nada mais é do que a realidade do homem que trabalhava dentro dessas indústrias de uma forma desumana, onde eles praticamente eram máquinas, porque eles faziam serviços totalmente operacionais, eram o mesmo serviço o dia inteiro, causava um desgaste muito grande físico e emocional. A jornada de trabalho era imensa, leis trabalhistas para quê? Nesse momento eram pouquíssimas, e foi um momento histórico bem difícil para a classe trabalhadora. Veja bem, até então muita coisa tinha melhorado, só que a gente ainda estava longe da realidade que temos hoje. Tudo que nós temos hoje é consequência de diversas conquistas, e também não estou dizendo que hoje nós temos o cenário ideal. Então, uma das primeiras teorias da administração englobava essa situação do trabalhador. O tempo foi passando, mudanças ocorreram. E aí aqui eu coloquei para vocês observarem a pirâmide de Maslow, que já era um outro pensamento. Aqui nesse momento, as indústrias começaram a perceber que o homem ele não poderia ser confundido como uma máquina, porque o homem ele tem necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima e de realizações pessoais. Quando o homem não consegue subir essa pirâmide, ele não consegue se realizar, ele acaba passando por diversos transtornos emocionais e, consequentemente, para as empresas, ele vai ter um rendimento muito baixo. Então, o que seriam as necessidades fisiológicas? Comida, água, abrigo, sono de qualidade, necessidades de segurança, ter uma casa, tá aqui dentro de necessidades de segurança, ter um emprego. Aqui nas necessidades em termo social, nós temos o amor, a amizade, a comunidade que ele vive, a própria família também, o convívio com essas pessoas. Subindo, nós temos necessidade de estima, que é o reconhecimento, o status, a autoestima da pessoa, que até então isso não era considerado. E as realizações pessoais. Quando entra aqui em realizações pessoais,
a gente pode levar isso para o lado corporativo. A chance que algumas empresas dão hoje do funcionário, por exemplo, mostrar sua criatividade, seu talento e assim se desenvolver. Então, nesse ponto aqui, eles começaram a pensar um pouco mais sobre essas questões para o trabalhador. E hoje, nós temos um cenário onde entende-se que as pessoas, para elas trabalharem bem, elas precisam ter uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Tá vendo aqui, ó, todo mundo sorrindo feliz? Por quê? Porque essas pessoas aqui têm bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Por que essas mudanças ocorreram? Essas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo, elas não ocorreram porque as indústrias eram boazinhas. Essas mudanças só ocorreram porque problemas aconteceram. Então, teve que nascer um problema, nascer um movimento, muitas vezes, para que alguém pensasse em como resolver esse problema? E aí, adaptar isso às necessidades humanas e à consequente melhoria do ambiente de trabalho. Nos tempos atuais, nós temos muito mais informação. Então, é só você entrar na internet quando acontece alguma coisa com você e você analisa se a empresa está agindo de má fé ou não. Por exemplo, a televisão o tempo inteiro também está mostrando os direitos do trabalhador. Nós temos sindicatos, nós temos órgãos que são responsáveis por fiscalizar as empresas. Além disso, nós temos mais empresas preocupadas com o bem-estar dos funcionários. Por quê? Porque essas empresas elas começaram a perceber que funcionários que têm uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, eles rendem mais, eles funcionam melhor, eles dão uma qualidade de trabalho maior também. E aí tem diversas empresas, por exemplo, com jornada de trabalho flexível, que deixa o trabalhador fazer home office quando necessário, que entra em acordos para folgas e outras necessidades que o trabalhador possa ter ao longo do tempo. Empresas que têm uma área de convivência agradável para o funcionário ter o seu momento de descanso, o seu momento para respirar, para se conectar consigo mesmo. Empresas que têm sala de jogos, lugar de fazer massagem e muito mais. E aí eu pergunto para você, a sua empresa se preocupa com esse bem-estar? Infelizmente, o número de empresas que adotam essas medidas ainda são muito pequenos em relação às empresas que olham isso como um custo que ela vai ter a mais. Ou seja, para muitas empresas, o bem-estar do funcionário fica de lado porque é um investimento que ela vai ter que fazer que ela não se preparou para fazer. São empresas que não pensam a longo prazo, pensam no imediatismo, pensam nas questões financeiras atuais e que, por conta disso, preferem não investir em qualidade de vida e bem-estar dos funcionários. E isso é uma forma irracional de pensar, porque existem medidas sustentáveis que agregam muito, e até mesmo para as pequenas empresas, em termos de ações e medidas que elas podem ter e adotar, que cuidam do bem-estar do funcionário sem ter grandes custos. E um outro fator que toda empresa também precisa cuidar, e para ter esse cuidado também não envolve custo nenhum, é a saúde mental dos colaboradores. Hoje em dia, as pessoas estão com a saúde mental e emocional muito comprometidas. São condições de trabalho inadequadas, ambientes estressantes, carga horárias exaustivas, jornada para o trabalho também super complicada com transporte, trânsito. Isso tudo compromete muito a saúde do colaborador. Mas um dos fatores que entraram para a lista como os principais problemas que os trabalhadores enfrentam é a questão da liderança. Então, uma das causas principais para a falta de saúde mental nas empresas está aqui, ó, liderança. Muito provavelmente porque nessas empresas onde os colaboradores reclamam a respeito dos seus líderes, é porque seus líderes não sabem qual é o verdadeiro papel dele dentro dessa empresa. E qual é o verdadeiro papel de um líder? O verdadeiro papel de um líder é, primeiro, se comunicar bem. Eu já falei aqui nesse curso que a linguagem não verbal ela é muito importante, mais do que a linguagem verbal. Por isso, o líder ele precisa ter muito cuidado com o que ele está transmitindo para os seus liderados.
Outro fator que é super importante é ter iniciativa, principalmente quando estamos em meio a um problema. As pessoas esperam que um bom líder tenha uma resposta e uma iniciativa a respeito dos problemas que se passam. Ouvir atentamente, mais do que simplesmente ouvir naquele processo de entrar por um lado e sair pelo outro, é de fato, no final da conversa, você fazer com que a pessoa tenha certeza de que o problema dela foi ouvido. E por mais que seja uma coisa que o líder considere banal, o líder que ouve atentamente está mandando uma mensagem para os seus liderados. Eu me preocupo com você, você é um membro importante da minha equipe, por isso eu estou te ouvindo. E essa mensagem, ela vai fazer diferença aí para os resultados de uma equipe de sucesso. Outro fator super importante é entender os diversos perfis dos colaboradores. Eu sempre conto uma história para os meus alunos que é a seguinte: imagina que você tem 2 funcionários. Os 2 precisam aumentar a quantidade de vendas que eles fazem no mês. Você vira para um e diz que se ele não aumentar a quantidade de vendas, ele vai ser demitido. Você vira para outro e fala a mesma coisa. O que acontece? O primeiro pega aquilo ali como motivação e dá um gás no trabalho e consegue vender o triplo do que ele vendeu no mês anterior. O segundo colaborador não consegue vender absolutamente nada, se trava, tem um bloqueio. O que aconteceu? Pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes uma das outras. O que faz você se motivar é diferente daquilo que me motiva. Eu preciso entender qual é o perfil de cada colaborador e entender como eu posso me comunicar com esses diversos perfis. Então vai ter gente que vai se motivar falando: olha, eu preciso da sua ajuda, eu sei que você é capaz, vamos acelerar a quantidade de vendas porque a gente precisa bater as metas. E vai ter gente que não vai se motivar com isso. Como você vai descobrir isso? Ouvindo atentamente. Se você ouve atentamente seus colaboradores, vai ser mais fácil para você entender os diversos perfis deles. O líder ele precisa ser solucionador de problemas. Ele precisa ter resposta e se ele não tem a resposta, ele vai buscar alguém que tenha. O líder ele precisa ser rápido e eficaz. Ele não pode ter medo de ensinar. Tem muitos líderes que gostam de prender informações para que os seus liderados não saibam o segredo do trabalho dele. E aí o que acontece? Esse cara que tem medo, ele fica para trás em algum momento. Porque o momento que ele está perdendo ao prender informações, ele poderia estar ensinando e formando uma equipe muito mais forte, colaborando inclusive para a ascensão dele. Então, o líder que prende informação, que não gosta de ensinar, nem pode ser chamado de líder. O líder estabelece limites, obviamente, para que você tenha respeito dos seus liderados. Alguns limites precisam ser impostos. O bom líder, ele tem jogo aberto, ele conta real para os seus colaboradores. Não esconde informação porque ele quer a equipe junto com ele. E aqui, por último, e não menos importante, o feedback. Dar feedback constante para os funcionários e dar feedback de forma assertiva também. Feedback é uma forma de você mencionar os pontos positivos de alguém, mencionar os pontos negativos e fazer a pessoa se adequar naquela realidade ali para aquela empresa. Muito cuidado ao dar críticas construtivas e acabar detonando o teu funcionário. Feedback precisa ser dado com muita cautela. Aqui eu entreguei para vocês um conjunto de ações que o líder precisa ter. Estamos chegando no final dessa aula e eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é que tem uma atividade sobre liderança para você fazer, onde você vai colocar as características que você considera importantes para um líder e depois você vai fazer umas pontuações que eu pedi no exercício. Faça a atividade e espere a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre comunicação corporativa, que é a comunicação da marca, a comunicação da empresa. Espero que você tenha gostado desse assunto de liderança e eu te vejo na próxima aula.